Senhor nobre pastor Silvio Renato, bom dia, como o senhor está? Caro colega, estou bem. Espero que você também esteja. Estamos começando dessa forma formal. Forma formal é boa, né? É boa. O de carona no sermão. E aí, como é que você tá, pastorzão? Tudo bem. Olha, hoje nós estamos vindo aqui de carregar um piano. Terminei minha mudança. E vocês não imaginam, quando você precisar mudar piano, chama o pastor Rodrigo, que o sujeito é forte. Eu seguro muito bem as teclas, viu, gente? Pastorzão, fiquei sabendo aí que domingo passado foi uma bênção, hein? Boa mensagem, um bom sermão, falando sobre a maravilhosa e a extraordinária, extravagante graça de Deus. E aí, mas me fala como é que foi? O que você pregou? Como é que foi o trabalho? Olha, esse assunto eu pensei, por exemplo, maravilhosa, porque é um dos hinos mais cantados e mais conhecidos no meio evangélico é o Maravilhosa Graça, né? Maior que o meu pecar, né? E a graça é realmente uma coisa maravilhosa. E é extraordinária porque ela não é do senso comum. Por natureza, nós não fazemos as coisas de graça. Sobretudo no mundo capitalista, neoliberal como nós vivemos, que tudo tem que você levar vantagem. E é extravagante também, porque a gente não concorda muito com a graça. A gente acha que as pessoas têm que pagar pelo que fazem, receber pelo que fizeram de bom. Aí a gente fala das estrelinhas lá no céu, né? Você vai ganhar uma estrelinha, uma mansão, um quarto a mais, um puxadinho lá no fundo, ou pagar pelas coisas ruins que você fez, né? Sim, sim. E a gente prega sobre a graça, sobre Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a gente, assim, inconscientemente, a gente diz assim: eu entrego minha vida a Cristo, Ele morreu realmente pelos meus pecados, mas aí a gente passa o resto da vida cristã tentando pagar, tá? Então se eu não for na igreja, se eu não der o dízimo e etc., então eu não vou merecer. E uma coisa que a gente não entende é que graça não tem a ver com mérito, né? Mérito é totalmente diferente. Mérito é pago. Sim, né? Tá aí a ideia do meritório, né? Hoje em dia existem pessoas que são contra a meritocracia, né? Uhum. Então você só faz pelo que merece, só recebe, só é promovido pelo que merece. Sim, então é um assunto que para mim é extraordinário. E eu dividi a mensagem, que aliás eu achei que foi um pouco comprida, mas primeiro que graça não é um recurso que a gente tem para depois fazer o que quiser, né? Graça não significa que Deus liberou geral, né? Ou seja, a graça ela vem exatamente para nos transformar. Perfeito. Então, uma pessoa que recebe a graça, ela não vai ser a mesma. Verdade. Ela não vai dizer, bom, já que é assim, né, então vou pecar à vontade, porque até eu fiz uma pergunta, né, se eu soubesse que não existe céu, se realmente eu descobri, não existe inferno, a minha vida seria diferente, porque tem gente que só quer saber da graça para não ir para o inferno. Então Sim. Isso não tem nada a ver com a ética de Cristo, né? Sabe que você estava me falando agora sobre a sua mensagem? E domingo eu estava na Igreja Batista de Jardim Teles de Menezes, ali em Santo André, e estava pregando também sobre Gálatas 5, que é propriamente dito um exercício, uma reflexão sobre a graça de Deus. O apóstolo Paulo ele discorre sobre a graça como uma libertação do ser
e a graça também como uma prevenção contra a libertinagem, né? E você está falando aí sobre essa extravagante, essa escandalosa graça. Eu fui, sabe, me recordando, falando, puxa, mas onde que eu estava falando a respeito disso, que é tão vivo, é tão, sabe, tá tão na minha cabeça agora. E aí eu me lembrei de fato que eu estava falando sobre a graça de Deus e o quanto que isso na história, não somente agora, mas até nos princípios, né, no momento com o apóstolo Paulo vivo, era também um escândalo para eles. Eles tinham que impor regras, eles tinham que impor talvez condições. Não é só a graça, é a graça, mas também a circuncisão. Não é só a graça, é a graça também, mas também a abstinência de certos alimentos. Não é só. Então aí o apóstolo Paulo ele fala, não, é isso mesmo. O exercício de entendimento para a mensagem da cruz é a graça e ponto. É essa maravilhosa graça, é somente a graça e a graça basta, né? A graça é o suficiente para nós. Então, quando você fala tudo isso, eu fico imaginando o quão escandalizador foi para aquele período e assim também para nós, que é uma sociedade meritocrática, neoliberal, que mexe, né, com capitais, que mexe com essa ideia de eu faço aqui, recebo ali, eu tomo lá da cá. Não tem almoço grátis. Não tem barganha, sabe? Não tem barganha. É tudo isso. Então de fato, falar sobre a graça de Deus no púlpito de uma igreja ainda é escandalosa, né? Eu estava pensando aqui agora, quando a gente dá um presente, por exemplo, para um filho. Uhum. Você não dá um presente para um filho pensando em receber alguma coisa em volta. O simples fato de dar um presente, ver a alegria do seu filho, de satisfazer um desejo do seu filho, já é uma recompensa suficiente. É verdade. Então, muita gente, a gente precisa entender isso. Quando eu dou meu dízimo, quando eu faço alguma coisa, ajudo alguém, sirvo em alguma área, eu estou fazendo isso por amor, pelo prazer, porque Deus foi tão bom comigo. Eu tenho um padrão, eu tenho um exemplo, um paradigma de amor, de graça. Então, é impossível para alguém que se encontrou com Cristo não ser uma pessoa generosa, não ser uma pessoa bondosa, não ter prazer na satisfação dos outros. É verdade. E eu disse também que eu usei o sermão, o texto sobre o filho pródigo, né? E o filho pródigo dizia assim: pai, não precisa me chamar de filho, eu quero ser um jornaleiro, eu quero ser um diarista teu. Né? Não precisa me tratar como filho, eu vou te servir, assim, eu vou pagar tudo que eu fiz de errado. E pensando na nossa pecaminosidade, na bondade de Deus, sabe quando a gente ia pagar? Nunca. Eu que pequei menos, talvez demorasse menos tempo. Mas você, Rodrigo, tenha paciência. Quanto tempo você não ia pagar nunca os seus pecados? Não, sem condições, sem condições. É por isso que eu tenho que me abraçar na graça, né? Isso mesmo. E a graça não é só para os bons. A gente acha que a graça é para quê? É uma coisa que choca a gente, né? Será que Deus me ama tanto quanto ama? Vamos dar um exemplo aqui bem drástico. Hitler. Uhum. Ele ama Hitler. Amou Hitler. Não é? Porque não é uma questão de mérito. Deus, ninguém pode me amar mais quanto Deus. Sim. E eu lembrei aquela passagem do sujeito que entrou às 6 da manhã, depois o outro foi trabalhar às 9, outro ao meio-dia, outro às 3, outro às 5 da tarde, e todos receberam a mesma quantia. Pois e falou, peraí, eu trabalhei o dia todo, e agora você me paga o mesmo daquele que só trabalhou 1 hora? Acho que chegou lá, Deus, e a meritocracia? E a meritocracia? Isso é injusto, Deus. Eu mereço muito mais. Pois é, a lógica de Deus não é capitalista, não é uma lógica de mercado, né? Não é verdade. Pastorzão, e me responda uma pergunta. Em relação, então, eu posso então fazer o que quiser? Então, já que a graça de Deus me perdoa, eu sou livre para fazer tudo, então eu posso pecar? Posso sair agora para cair ali no botequinho da esquina? Como é que funciona essa libertinagem aí? Então, agora que a gente pode, né? É o que as pessoas dizem, né? É fácil assim, então? Liberou geral? Você liberou geral? Né? Exatamente, não é isso, né? Evidentemente que aquilo que eu já falei, o amor de Deus é tão grande para comigo que aquilo mexe com a minha vida. O amor transforma.
Perfeito. É por isso que eu sou contra a pena de morte, por exemplo. Porque pena de morte significa você não admitir que alguém possa mudar. Sim. Então, se eu sou a favor disso, então Deus não vai me mudar. Então, fulano não tem mais jeito. Sim, né? sim. Então, quando Deus quis salvar a gente, ele não fez pela lei, a lei fracassou. Ele fez pela morte de Cristo. Ele deu um presente para nós. Olha, vocês não têm jeito mesmo, então eu vou te dar um presente. Então a transformação na nossa vida é fruto da obra de Deus em nossa vida, de Cristo agindo em nossa vida. É exatamente uma vida que experimenta o amor de Deus. Quem não perdoa é porque não foi perdoado. É exatamente isso. Muito bom, muito bom. Eu me lembrando ainda sobre Gálatas, né, que o apóstolo Paulo fala muito sobre esse exercício da graça e sobre a graça como libertação, mas não como libertinagem. Tem sempre um espertinho, né, que faz essa pergunta: ô pastor, então quer dizer que eu posso pecar se a graça de Deus me salvou, então o pecado então tá purificado, tá tudo certo? Aí o apóstolo Paulo ele responde: usem dessa sua criatividade para pecar no exercício de servir. Sirva o próximo, sirva, mas não sirva de qualquer jeito, sirva em amor. E aí nesse exercício de amor a gente vê aí o fruto do Espírito sendo construído no nosso coração, né? Eu sempre digo que pecar quando nós temos certas regras, certos valores que vêm de Deus, não é por causa de Deus, é por nossa causa. É verdade. Então tudo aquilo que a gente chama de pecado, né, é aquilo que vai nos prejudicar. Exato. E eu disse uma coisa também no sermão, que o pai não proibiu o filho de sair, não ameaçou o filho, deixou ele ir. Verdade. A graça dá essa liberdade. Aí a gente fala: não, Deus vai te castigar, vai te pegar, como aconteceu quando na abertura dos Jogos Olímpicos. Eu vi muita gente falar: é o castigo de Deus. Eu não sei lá o que aconteceu, que Deus castigou porque abriram lá com a ceia, com as drag queens, né? Sim. Aí a pessoa pensa assim: não, Deus fez, Deus vai castigar. Não, Deus nos dá essa liberdade. Parece que a gente está num panteão, parece que a gente não serve a Deus, mas serve, sei lá, como é que chama lá o deus grego? Zeus, tá com um trovão Zeus na mão para jogar em cima da gente, na nossa, né? Cabeça. Pois é, então eu acho engraçado como essa lógica, né, de punição tá mais relacionada a um jeito de pensar mais grego, mais gentílico, do que um jeito judaico, né, de pensar, um jeito cristão de pensar as coisas, né? Exatamente. Muito bom, pastorzão. Eu tô aqui agradecendo novamente a sua presença e participação. Pastor, muito obrigado por nos abençoar com esse sermão tão rico, tão poderoso. A gente ouviu muitos feedbacks positivos. Acho que muita gente saiu aí agraciada com esse sermão sobre a graça. E eu também deixo aí esse convite para você também se conectar nas redes sociais. Nós temos aí no nosso canal a própria mensagem do pastor Silvio gravada também na íntegra, se você quiser ouvi-la. E essa conversa também que é maravilhosa. Então, gente, foi um prazer. Pastorzão, deixa seu like, hein? Deixa o seu like e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até.